Glórias a Deus. Nós vamos ficar de pé quem puder. O tema hoje é abrindo as portas do reino de Deus. Abrindo as portas do reino de Deus. Vai ser baseado em Mateus e Romanos. Abrindo as portas do reino de Deus. A primeira leitura será Mateus 12, 18 e 23, 24. E depois a gente vai dizendo o resto. Então, Mateus 12, versículo 18, depois 23, 24. Glórias a Deus. Agradecendo. Ele não chegou ainda, mas ele vai saber, agradecendo Alves que tomou aqui meu lugar, agradecendo aos irmãos que oraram por mim. E graças a Deus deu tudo certo. Uma operação muito melindrosa. Para quem tem a ideia, eu tomei 6 injeções no olho direito e 5 no olho esquerdo. Aí, cada catarata tem a minha foi perigosíssima. Haja vista que a doutora não pôde marcar logo, até que melhorasse o olho, que estava inchado por dentro. Então ela fez esse tratamento. E ela ainda deu um mês para eu fazer o exame, para ver se precisa mais alguma injeção. Não é fácil não, quando eu via a doutora com aquela seringa, com o meu olho assim, eu disse, não se preocupe não, que a gente você não sente não, mas sente um pouquinho ainda. Então, vamos lá na graça de Deus, versículo 18 de Mateus 12. Então o tema vocês já sabem, que é abrindo as portas do reino de Deus. É isso que está acontecendo. 18. Eis aqui o meu servo, que escolhi, o meu amado, em quem a minha alma se compraz. Porei sobre ele o meu espírito, e anunciará aos gentios o juízo. Agora 23, né? 18, agora você 23, 24. 23 diz, toda a multidão se admirava, porque ele falando assim, né? Anunciará aos gentios. Então toda a multidão se admirava e dizia, não é este o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isto, diziam, este não expulsa os demônios, esse não expulsa os demônios, senão por Belzebu, príncipe dos demônios. Veja só o que os fariseus faziam. E queriam dizer que eram salvos. Agora nós vamos ver Atos 15, que na outra vez eu falei de Atos 15, mas falei bem pouco de Atos 15. Atos 15. Atos fala mais. Falei sobre, mostrando que ele veio para nós, mas Atos 15 é Pedro abrindo as portas do Evangelho. Está lá em Atos 15. Então, Atos 15, versículo 14. E é Pedro quem está falando. Vocês veem, eu estou sempre usando o nome de Pedro como preferido de Deus. O Espírito Santo sempre pousava sobre ele, né? E enquanto que muita gente achava que Pedro era um enrolão, era isso, aquilo, outro. Mas graças a Deus nós estamos conseguindo vitória sobre isto. Então, e eu já disse também a você sobre Pedro. Às vezes o pastor faz assim como é que diz? Uma força de expressão, que Jesus podia dizer a Pedro, você foi um covarde, você foi isso, foi um medroso. Isso é força de expressão, a gente não vai considerar isso não, porque primeiro Jesus jamais iria dizer isto. E depois, antes que Pedro negasse Jesus, quem foi que avisou que Pedro ia negar Jesus? Quem foi? Você se lembra?
Tu me negarás 3 vezes? Quem foi que disse? Não foi o próprio Jesus? Então, se Pedro não negasse, o que ia acontecer? Jesus teria falhado, porque disse que ia acontecer. Outra coisa que eu quero que vocês se lembrem, que Jesus também não podia chamar Pedro de covarde, embora que ele não chamou, não estou dizendo, o pastor César, se ele fosse chamar, o pastor César não disse que ele ia chamar, não. Se ele fosse chamar, vocês estão lembrados que quando chegou a hora, que quando ele dizia, porque não é chegada a minha hora, mas quando chegou a hora, o que foi que Jesus fez? Sofreu, lamentou, pediu socorro a Deus e disse: eu estou sentindo a ânsia da morte. Se possível for, meu Pai, tira este cálice de mim, ou seja, me tira me livra de morrer. E mesmo ele sabendo que era filho de Deus, que não tinha risco para ele. Mas a dor da morte é terrível. Ele disse: Pai, se possível, afasta de mim este cálice. Ou seja, não deixa eu passar por esse sofrimento que eu já estou vendo, não. 3 vezes ele pediu. Mas na terceira vez, Deus mandou os anjos que consolou Jesus Cristo. Então acabou-se todo o temor. Ele está lá normal. A quem buscais? A Jesus de Nazaré, sou eu. E aquele soldado caíram, ele perguntou de novo: a quem buscais? A Jesus de Nazaré disse: eu já disse que sou eu, mas deixa o meu povo ir, que ele não tem nada a ver. Ele ali se tratava com todo o domínio, porque Deus abandonou ele para poder sentir a dor do ser humano, sentir o que é chegar a hora da morte. Então, ele não criticou ninguém, porque ele sabendo, filho de Deus, e sentiu o torpor, a força da morte reinando sobre ele, a ponto de dizer: Pai, se for possível, tira de mim este cálice, ou seja, não deixa eu passar por esse sofrimento. Então, como é que ele ia condenar Pedro e nós que somos humanos? Agora, ele dá a nós, como é que diz, a dica como servir ele e ser tranquilo com ele. Mas vamos continuar, né? Então agora nós vamos ler, foi para nós, vamos prestar atenção, porque isso é para nós. Veja, primeiro, Atos 15, a partir do versículo 14, diz assim: Simão relatou como primeiramente Deus visitou os gentios para tomar deles um povo para o seu nome. E com isto concordam as palavras dos profetas, como está escrito: depois disto voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi, que está caído. Não diz que estava não, que está caído. Levantá-lo-ei das suas ruínas e tornarei a edificá-lo, para que o restante dos homens busque ao Senhor, se referindo aos judeus, e os gentios, que somos nós, sobre os quais o meu nome é invocado, diz o Senhor, que fez todas estas coisas. Conhecidas são a Deus desde o princípio do mundo, tudo estava programado, todas as suas obras. O 19 diz: por isso julgo que não deve perturbar aqueles dentre os gentios que se convertem a Deus, mas escrever-lhe que se abstenham das contaminações, dos ídolos, da fornicação, do que é sufocado e do sangue. É o versículo 19 e 20. Veja só, e do sangue. Agora, tem outras coisas mais que eu devo ler. Terminei
21 a 20. 21 diz: então pareceu bem aos apóstolos e aos anciãos, com toda a igreja, eleger homens e a eles enviá-los, Paulo e Barnabé, a Antioquia, a saber, Judas, chamado Barsabás, e Silas, homens distintos entre os irmãos. 23. E por intermédio deles, escreveram o seguinte: os apóstolos, os anciãos e os irmãos, aos irmãos entre os gentios, que estão em Antioquia, Síria, Cilícia, saúde a eles. Portanto, ouvimos que alguns que saíram dentre vós vos perturbaram com palavras e transtornaram as vossas almas, dizendo que deveis circuncidar-vos e guardar a lei, não lhes tendo nós dado este mandamento. Vamos orar. Senhor, nosso Pai Celestial, nós não temos palavras para expressar, Senhor, a graça e a misericórdia do Senhor sobre nós. Nós não temos merecimentos, nós que éramos até considerados como pessoas malditas, e o Senhor teve misericórdia de nós, e o Senhor, tão bondoso que nos abençoaste de tal maneira que nos tornaste, é uma coisa que ninguém pode explicar, Pai. O Senhor nos tornou de malditos, amaldiçoados, em a noiva de Cristo. Isso é um privilégio tão tremendo, Pai. Não nos deixe esquecer dessas coisas, mas que possamos ser sempre agradecidos a Ti por esta misericórdia. Muito obrigado, ó Pai. O Senhor nos chamar de filhos, de irmãos, de noiva de Cristo. Muito obrigado. Abençoa nesta tarde e noite, que a Santa Ceia sirva para todos que estão aqui, que vão tomá-la. Não permita que o inimigo atrapalhe a vida de nenhum, mas que tudo seja para a honra e glória do Teu bendito nome. Os cantos com o irmão Ricardo, os músicos, a equipe lá atrás que está cuidando, para que saia um culto maravilhoso. Mas em tudo necessitamos do Teu Espírito Santo, para que possamos ser abençoados. Abençoa os que estão a caminho e também os visitantes. E a esse Teu servo indigno. No nome do Senhor Jesus Cristo, nós te pedimos e agradecemos. Amém. Poder sentar, irmãos. Irmãos, eu sempre tenho falado aqui sobre a importância que Deus nos deu e o sacrifício de Jesus Cristo. Ele quer que nós creiamos nesse sacrifício glorioso e o servamos. Ele não vai nos tratar como tratou aqueles judeus da antiguidade, não. Porque vocês viram o que foi que ele disse aqui, que aos gentios, escreve que se abstenham das contaminações dos ídolos, da fornicação e de adultério, do que é sufocado e do sangue. E mais tarde nós vamos ver, se der tempo, o que ele fez com Abraão. Abraão foi o mais importante gentil da história da salvação. Então, eu quero dizer aqui a vocês, que fala que ouvimos que alguns que saíram dentre vós vos perturbaram. Como é que perturbaram? Não, vocês não estão nada de salvo, não. Vocês têm que
circuncidar, vocês têm que guardar a lei e outros mandamentos. Deus não mandou isso para nós gentios. Aquele que cumpriu toda a lei foi o Senhor Jesus Cristo. E ele sabia que ninguém ia conseguir, né, irmã Dene? Ninguém ia conseguir guardar, dizer, não, eu não vou pecar mais nunca. Ninguém vai conseguir fazer isso. E eles eram castigados, guerra vinha sobre eles. Guerra não vem sobre os cristãos gentios, vem perseguição ali para cumprir as eras. Porque eles não estavam obedecendo a Deus. Mas aqui, ele deu uma mensagem para a gente muito clara, gente. Vós que estáis cansados e oprimidos, vinde a mim, que eu sou manso e humilde de coração. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Ou seja, não vou cobrar de vocês. Aquilo que era para vocês fazerem, já foi cumprido por mim. Foi o único que conseguiu cumprir toda a lei, foi o nosso Senhor Jesus Cristo. Se eu cumprir, para aquele que vem a mim, ainda que esteja morto, viverá. Aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão do seu ventre. E ele tem a vida eterna. Não precisa de lei, não precisa desse negócio de circuncidar, as coisas assim. E aí foi um dos quadros que depois começaram a atacar Paulo e os outros, porque antes tinha que suicidar, ou tinha que se circuncidar. E agora Paulo está dizendo que não precisava mais se circuncidar. Então ele disse, ele é falso. Ele está contra a lei de Moisés. Então não vá atrás desses homens não, que estão contra a lei de Moisés. Foi aí em que Pedro levou também um puxão de orelha de Paulo. Porque Pedro estava com os judeus, mostrando que não precisava circuncisão, chegou a dizer, tanto faz circuncisão como a circuncisão, se você não tiver fiel a Deus, não vai servir de nada. Até ele disse, quando foi que Abraão foi justificado, glorificado, abençoado, ele não era circuncidado. Mas a turma estava acostumada por milhares de anos, aí não tem que circuncidar. E cumprir toda a lei. Aí começaram a chamar Paulo de falso. Tudo. Aí só que, quando Paulo veio visitar, aí Pedro fez mais amizade com aqueles camaradas ali, acho que para evitar questão, né? Questão que não leva nada para frente. Aí Paulo notou. O Espírito Santo mostrou a Paulo. Paulo, você está sendo dissimulado, ou seja, aliviando a barra para evitar um confronto. Aí, tu sendo judeu, não vive como judeu, porque tu és cristão. Agora, como é que queres que os cristãos, os gentios, vivam como judeus? E Paulo diz assim, respondi-lhe na cara. Não com o intuito de defamá-lo, com o intuito de chamar a atenção para que Pedro não fizesse mais aquilo. Então, vai acabar de simulação. Então, meus irmãos, a gente vê como é essa história. Não é chegar todo mundo, receber de braço aberto, Paulo, nem Pedro, não. Começou ali os problemas. Você não tem chegado ainda, mas já agradeci a você pela honra que me deu. Viu? Muito obrigado. Eu estava tranquilo lá, sabendo que estava
melhores mãos até do que as minhas. Então, mas nós estamos aqui, graças a Deus. Inclusive, nós estamos pregando o Evangelho como deve ser. Eu escutei uma pregação do Evangelho de Zé Roberto. Que pregação tremenda. Foi que ele fez aqui agora. Eu fui lá no João Pessoa. Ele fez cada um de nós parar e olhar. Você também pegou aquilo ali. E que também todos nós devemos estar ligados no Senhor. Nós não podemos relaxar. Está misturado com outras coisas. É ligado no Senhor. Foi isso que Deus nos pediu. Ser fiel e crer nele. Deus não pediu, ainda tem pregações por aí que falam em circuncisão, que não sei o que lá mais. Eu não estou criticando, não. Mas olhe para Jesus e olhe para Paulo. Quando é que Paulo falou daquele negócio? Falou apenas para lembrar. 1 Coríntios 10, aquele povo que passou o mar, foi batizado nas águas, em Moisés, isso aí já foi Tiago que falou. Mas Paulo diz, a pedra que seguia ele era Cristo. A água que alimentava ele era Cristo. Pronto. Então, vê que Paulo fala de uma coisa, Abraão foi fiel a Deus. E Deus o consagrou, porque a justiça dele foi ser fiel. Mas a gente vê muitas pregações que estão contando uma história do antigo. Aquilo não é para nós, não. Não estou dizendo, criticando, não. Aquilo não é para nós, não, porque Jesus não ficou pregando isso mais, não. Jesus pregou a atualidade das nossas vidas. Eu tenho falado aqui a atualidade das nossas vidas. Alves falou aqui também na atualidade. Porque se o mundo está perto de se acabar, a gente vai ficar pensando no que aconteceu no deserto? Vai ficar pensando o que aconteceu no deserto? Não. Vai fazer você pensar, eu estou caminhando com Jesus Cristo ou estou negligenciando? Ou estou tapando os ouvidos para não ouvir? Vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, que meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Eu quero chamar vocês para o meu regaço, vocês não querem. Jesus chegou a dizer coisa para provocar ciúmes deles. Eu tenho outro rebanho que não é desse aprisco, não. Outras ovelhas que não é desse aprisco, não. É de outro. Ou seja, vocês não me recebem, mas tem uns que já foram preparados, porque Jesus já sabia tudinho, que quando Jesus veio à terra, se fez carne, há muitos e muitos milhares de anos que ele já sabia da lista dele, de nós que estamos salvos. Porque ele sabia. Gente, pelo costume, os judeus parecem ter mais fé do que os gentios. Mas, reparando bem, eu fui assistir um programa que falava sobre a pedra de Davi, antes que qualquer pastor, qualquer profeta tivesse dito a mim, eu já sabia, estou dizendo a vocês em nome de Jesus Cristo, eu já sabia que um rapazola não teria força suficiente para com uma pedra matar um urso, com uma pedra matar um leão, com uma pedra matar um gigante. Então foi tanta ovação para Davi, não foi Davi, foi Deus. Se você olhar o Salmo 89, você vê que Deus promete proteger Davi de tudo, e até das falhas dele, ele cobra, mas não vai esquecer Davi. Porque ele é quem nos prepara, ele é quem nos dá a força, ele quer de nós que o sirvamos, glorifiquemos o seu nome e creia nele.
Por isso que Paulo disse lá em Hebreus, e também disse em Gálatas, que aquele que crê diante de Deus, ele praticou a justiça. Só em crer, praticou a justiça. Então, esse é o nosso papel. O tempo está muito próximo. Eu estou uma pregação do irmão Diego muito boa também, que ele falou, está lendo uma mensagem que, irmão Brando, eu nunca tinha visto essa mensagem, chegou para mim, acho que eu não li. Que o irmão Brando disse, eu sei das profecias que o irmão falou sobre a mulher vestida de escarlate, quando ele diz, quando o governo dos Estados Unidos cair na mão de um homem que não tem temor de Deus, e uma mulher também, e ela é meio tirana, e ela estará vestida de escarlate. Ele disse, aí então o tempo acabou, ele disse. Mas agora ele mandou outra. Mandou outra e disse, quando um Papa americano tomar posição, o negócio está feio. E eu estava dizendo até com o Júnior, não sei se é coincidência ou não, mas o irmão Brando fala muito sobre gêmeos, que sempre o diabo manda um representante para ofuscar o povo de Deus. Foi Judas com Jesus, né? Foi Caim contra o irmão Abel, foi o próprio Esaú contra o Jacó, e graças a Deus eu estou vendo o negócio, vocês estão entendendo? Está vindo à tona. Antes era chamado de trapaceiros, aquele outro, e eu nunca aceitei isso. Com todo o respeito que eu tenho, todos os meus irmãos, amo meu pastor, nós devemos servir, porque eu não digo de brincadeira, não. Tantos pastores aí, Deus escolheu o pastor César para que Deus sempre toma um para tomar a posição quando um sai. Tomou Caleb, né? Aliás, Caleb não, Josué, para ficar no lugar de Moisés e assim por diante. Ele nunca deixa ser da proteção, não. E a gente vê a movimentação que houve no Brasil depois que o pastor César, ele assumiu e Deus tomou conta dele. Mas você vê, eu disse aqui, e quando eu digo, eu não digo falando mal, e não nego, mando minha mensagem para o pastor ver. Mas, não tem lógica um homem fazer o que Jacó fez e ser abençoado. Enganar o pai e ser abençoado, enganar o irmão, depois me dizer que o irmão tomou e ser abençoado. Então eu comecei a dizer, Jacó não é trapaceiro, ele é suplantador, ou seja, ele está um corredor famoso, e ninguém consegue passar ele, mas você naquele dia confiou tanto em Deus, ultrapassou, suplantou ele. Suplantar quer dizer ser superior. E ele, depois que ele fez, olha, eu vou dizer uma expressão a vocês, faz muitos anos isso, que eu vi até uma pessoa dizer assim, e uma pessoa lá disse a ela que ela ia ter 2 filhos. Uma pessoa, foi o anjo do Senhor. Foi o anjo do Senhor que disse, há 2 nações no teu ventre. E está provado aí. Outra coisa, depois que ele fez tudo aquilo, aí vai, se encontra na porta do céu, e Deus, ao invés de dar um puxão de orelha nele, dá elogio a ele e garante a ele, eu estarei contigo onde estiveres. Então, tudo isso aí, Jacó é o outro que, mesmo sendo produtor judeu, mas também o povo dele é gentil. A Bíblia mostra.
virei e chamarei pessoas das todas as extremidades da terra. Ou seja, se referindo a nós gentios. Jacó. E eu sempre disse, como é que Jacó, se fosse trapaceiro, Deus iria ficar chamando sempre aquele nome de Jacó, Jacó, meu servo Jacó. Então são coisas que a gente deve prestar atenção para que não esteja lutando contra Deus. Então, meus amados irmãos, foi isso que quis dizer, que não poderia, não é que é pecado, mas eu passo um culto longo da vez da sono, para falar naquela coisa não. O povo de Israel foi, como é que diz, rebelde a Deus, foi castigado, e Deus fez isso, Deus fez. É isso que os profetas dizem. Na história deles, conta titi por titi. Mas ali, ele está tentando o quê? Uma vez, vem ver, Ezequiel, como está o meu templo, o pessoal adorando aquele povo. Aquilo foram os judeus, e foram castigados. Mas nós somos tão privilegiados, que a gente deveria todo dia, se tivesse orando muitas horas ao dia e jejuando, quando livrar daquele, ainda pedir perdão a Deus, Senhor, tenha misericórdia de mim e me ajude. O irmão Brando dizia isso, perdoa a minha incredulidade. O homem que conversava com Deus dizia, perdoe a minha incredulidade. Então, agora nós estamos falando sobre isso aqui, nós não podemos sair dessa linha, não. Eu, graças a Deus, eu sempre procurei, desde dali, eu procurei, e graças a Deus eu vi a pregação de Alves, e vi de Zé Roberto, que eu gosto muito também, e tantos outros. Não estou dizendo que não gosto de nenhum, não. Eu estou dizendo que tem pregador que gosta de rebuscar aquelas coisas no tempo do deserto, no tempo da passagem, no tempo de passagem disso, aquilo, outro. Aquilo é para ser dado como exemplo de uma pessoa que tem fé em Deus. Passar o Jordão, onde está o Deus de Elias? No deserto, quando todos pensavam que ia morrer, Moisés disse, esses que agora vocês estão vendo, nunca mais vocês verão a face dele. Mostrando a profecia que Deus usou na boca de Moisés. Isso aí a gente já sabe. Paulo falou aqueles homens que morreram no deserto, 23 mil morreram no deserto porque foram fazer coisas desagradáveis a Deus. Então, essas coisas que é dado, para exemplo, nosso. Sansão, ele fala de Sansão, falou, não diz as fraquezas de Sansão. Por que ele não diz as fraquezas de Sansão? Paulo, vamos prestar atenção nisto? Por que Paulo não indica as fraquezas de Sansão? Nem indica as fraquezas de Raabe, nem de outro. Apenas cita como os heróis da fé. O que é que ele ia acusar de Sansão? Se Paulo sabia, como nós sabemos, embora que muitas vezes a gente não liga, mas nós sabemos, lê a história de Sansão, no capítulo 13, no capítulo 14, diz, e os pais de Sansão não sabiam, nem pai nem mãe, não sabia que aquele negócio que estava acontecendo com Sansão era arranjado por Deus, porque Deus queria destruir os judeus, os filisteus. Aí por que Sansão morreu? A gente tem que pensar nisto, gente, que quem morre sendo filho de Deus não vai para o inferno, não, vai para a glória. Então todos aqueles que morreram
Mas, Senhor, o Senhor já tirou a gente da terra, não, por que não nos chamasse mais cedo? Olha, está vendo nós aqui? Se houvesse um acidente, matado, ia ser um chororô tão grande, mas chegar lá na glória, subiríamos cantando. Olha, quem tem ciência disto, como aqueles nossos irmãos que estavam lá na arena, que os leões, os touros bravios, estavam tudo cantando hinos. O Espírito Santo estava neles, eles cantando hinos, porque é chegada a nossa hora de estar na tua presença, nosso Deus. A ponto de os romanos botar a mão no queixo. Foi daí aonde nasceu a expressão mártir. O que quer dizer mártir? É aquele que morre dando um testemunho. É o mártir. Então, meus amados irmãos, se para nós é difícil, pelas nossas falhas, de servir a Deus como Ele pede, é coisa tão simples, evite essas coisas, evite contaminações, abster dos ídolos, de fornicação, adultério, do animal que é sufocado, do sangue. E nós estamos com essa dificuldade, aí a gente vai procurar aquele que a turma chama mais sarna para se coçar, querer saber. Vê se os judeus não estão sabendo da vida dos cristãos aqui. Eles estão na deles, eles estão louvando a Deus, servindo a Deus. É por isso que às vezes eles demonstram que têm mais fé do que os gentios, nesse sentido. As festas, eles realmente realizam as festas. Fecha até os comércios, realiza a festa de Páscoa tudinho. Aí eu pergunto, eu fiz uma pregaçãozinha recentemente aqui, que eu disse, Páscoa não é carne e nem é peixe. Ah, faz mal comer carne? Não, você pode comer peixe e carne. E vocês estão fazendo Páscoa comendo carne nem peixe, gente? A Páscoa está aqui dentro, na nossa alma, no coração. Glorificar o nosso Deus, pensar o sacrifício que Ele fez, o sangue que Ele derramou na cruz. Não, é Páscoa, eu vou comer carne, não tem nada. Eu daquele dia eu comi peixe, comi carne, como ovos. Isso é bobagem. E Paulo é um sábio, Paulo disse, comer de tudo que Deus botar, que isso é válido para nós. Agora, se alguém puxado pelo diabo, tirar uma porção daquela ali e for oferecer a um demônio, não queira nada, porque foi o cara que fez isso. Mas o camarada foi quem sacrificou o demônio. Mas aquilo que ficou de resto, você quiser comer, coma. Agradeça sempre a Deus. É isto. Olha, Paulo foi tão sábio. Tem negócio de vinho. Eu também, eu concordo, não vou dizer que discordo, não. Eu concordo que não se deve tomar vinho, porque pela tentação, o pastor César explicou isso. Pastor César, na época de 40, o pessoal perguntava, quer dizer que na Semana Santa não vou comer carne, vou comer peixe, e também não pode tomar vinho. Eu encontrei um colega que estava todo empanturrado de vinho, mas rapaz, você tomando vinho assim, isso faz mal não? Oxe, Gilvan, não é na Semana Santa? Foi que ele disse para mim, na Semana Santa, quer dizer, é para encher a cara de vinho. Não é isto. Mas Paulo mostrou, apenas recomendou que os diáconos não fossem dados a muito vinho. Ou seja, quando vocês, para não levar uma santa ceia para uma coisa errada, então como logo em casa, como e beba em casa, para aqui somente comer o simbólico. Porque você já vê todo tostadão, embriagado, vai tomar ceia, ele vai até confundir a ceia com o vinho que ele toma. Então, são coisas que Paulo nos ensinou. E amar. Paulo tem um coração tão tremendo que ele pediu para expulsar um homem que estava tendo contato com sua madrasta, traindo o próprio pai.
E Paulo não teve sossego. O amor de Paulo foi tão grande que Paulo ficou pensando naquele homem, orando por aquele homem. Quando foi no Coríntios 2, 2 Coríntios, melhor dizendo, né? Paulo mandou que chamassem ele, para que ele livrasse ele da tristeza, que Paulo tinha entregue ele a Satanás. E por que Paulo fez isso? Para não contaminar uma igreja que foi o retrato da contaminação espiritual que foi Coríntios. E mesmo assim Paulo não falou mal do Coríntios. E Deus deu Coríntios para Paulo para que servisse de conselho para nós. Uma vez eu disse, se todos os homens fossem como Elias ou José, a gente estava com o complexo que estávamos derrotados, que todos os santos de Deus foram como José ou como Elias. Mas Deus deixou eles falharem para que a gente soubesse que quando a gente falhar, nós temos um advogado, como diz João, para interceder ao Pai por nós. Até eu falo sobre pecado mortal. Pecado para a morte, que a igreja católica chama pecado mortal. Mas tem sempre os quadros em que Deus conhece porque a pessoa disse isso por causa da ignorância. E aquele que diz, como os fariseus e saduceus diziam, não é? O ignorante dizia com aquele ódio meu que tinha no coração dele, porque Satanás não tem amor por Deus de jeito nenhum. Ele faz que está seguindo, vai tentar destruir. Mas o que acontece, chegou a hora, o que acontece é que pessoas que dão testemunho, eu dizia antes, havia gente dizer isso, até pastores, eu dizia, são falsos profetas, não é Deus está com ele não, é espírito disso, aquilo outro, e depois ele se converteu e confessou. Então, porque realmente é isso, Deus não toma como inocente o homem que toma o seu nome em vão. Você gosta tudo, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Nós não devemos dizer nem entre nós irmãos, pelo amor de Deus, não faça isso. Não, a Bíblia não ensina a fazer isso não. A Bíblia não me ensina a ficar, pelo amor de Deus, façam isso. Não. Façam isso para glorificar Jesus Cristo. Façam isso pedindo a Deus misericórdia, para guiar nossos passos, nossas vidas. Mas, pelo amor de Deus, não faça isso. Pelo amor de Deus, não faça isso. Pode ser o irmão mais simpático como for. Isso tem que ser chamado a atenção, para que depois não fique amiudando disso aí. Qualquer coisa, oh, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Não. Eu aprendi desde criança, que a gente não deve estar tomando o nome de Deus em vão, não. Então, meus irmãos, eu parei aqui e vou continuar na próxima semana, com a graça de Deus. Eu espero, diante das pregações que nós estamos tendo, inclusive o nosso pastor tem pregado muito bem, graças a Deus, está fazendo aquele negócio do meio-dia. Ele está agora chamando, mudando no atual da pessoa. Tomando um exemplo, mas vamos na sua vida atual. Como está na sua vida isso, esse que luta? É isso que deve fazer. Porque é isto que Jesus quer que façamos. Amém? Então que Deus abençoe a amada igreja, que vocês tenham uma boa ceia. Vem cear, vem cear. O mestre chama, vem cear. Glórias a Deus, Deus nos abençoe.